No livro, segundo escreveu Paulo as cartas a Timóteo, a primeira carta a Timóteo, capítulo de número 1, o versículo de número 3. Glória a Deus. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 3. Glória a Deus. Estamos esperando você abrir e todos acompanharem juntos a leitura bíblica. Todos encontraram, amém? Glória a Deus. Versículo de número 3, que diz assim: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que se desviando alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios, pecadores, profanos, irreligiosos, parricidas, matricidas, homicidas, para os devassos, sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus. Bem-aventurado quem lhe foi confiado. Amém. Eu gostaria que você encurvasse a sua cabeça por um instante e ore comigo agora em nome de Jesus. Querido Deus, nesse momento, meu Pai, me coloco diante da Tua presença como vaso, meu Pai, em Tuas mãos, como ferramenta, meu Deus, para ser usada. Quero pedir ao Senhor a Tua direção, ó Deus, que a minha mente, ó Pai querido, possa estar recebendo o Teu conhecimento, a Tua sabedoria, e que assim, ó Deus, o Senhor nos traga nessa noite tudo aquilo que precisamos ouvir, ó Deus, para a melhoria da nossa vida espiritual. Estamos, ó Deus, precisando ainda mais, ó Pai, das Tuas instruções, que o Senhor esteja conosco, operando ao nosso favor, mostrando, ó Deus, de que maneira servir e te seguir, ó Pai, no Espírito e na verdade no Senhor. Deus, que nessa noite o Teu Espírito Santo possa tomar a minha vida, meu Senhor, e assim operar, ó Pai querido, de forma sobrenatural. Abre, meu Deus, o coração do Teu povo nessa noite, arranca comichões do ouvido, tira cansaço, fadiga, repreende a sonolência, repreende o espírito maligno, ó Deus, que entenda, Pai amado, para que não compreendam a Tua palavra e nem fiquem apercebidos, ó Deus, para aquilo que o Senhor tem para esta noite. Portanto, ó Pai eterno, toma-me nessa noite, ó Pai querido, e faz o Teu querer e também a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Toma aí o seu assento. Aleluia. Irmãos, estamos diante de uma palavra onde Deus tem usado muito a vida de Paulo para se referir às igrejas. E meditando há tempos nessa mensagem que Deus me deu, Deus me deu um tema, e o tema para essa noite é ordem e decência. Vou repetir: ordem e decência. Quando Paulo começa a escrever cartas, é porque Paulo não pode estar nas igrejas que ele tem aberto através do Espírito
para poder assim multiplicar a igreja de Deus na terra. A Bíblia diz que Paulo, como o principal comando das igrejas, ele levanta homens, levanta mulheres, levanta pessoas para continuarem fazendo a obra. Só que a Bíblia diz que Paulo, ele tem a facilidade de colocar pontos de pregação, casas, em lugares que ele não pode estar presente. Então Paulo ele começa a escrever cartas para que as igrejas que ele tem levantado, segundo a liderança que também ele tem imputado, possa receber a direção correta, a direção sincera, não vinda de Paulo, mas do Espírito Santo. A forma que Paulo quer conduzir a igreja, ela tem ordem e tem decência. E agora, quando Paulo passa a escrever a Timóteo, eu começo a enxergar que a leitura que nós tivemos nessa noite se baseia na ordem e decência da casa de Deus. Estamos em um tempo em que tudo está sendo perdido, estamos largando a santidade para viver uma vida monótona, estamos largando o princípio de Deus para viver uma vida de qualquer maneira. Ainda esta semana, comentando com minha esposa, eu disse: as pessoas estão pregando diferente para ganhar pessoas e ficarem diferentes, estão esquecendo da santidade, estão esquecendo da doutrina, estão se esquecendo da comunhão e estão se esquecendo dos princípios bíblicos. As pessoas estão expandindo igrejas, estão expandindo ministérios e estão colocando as próprias doutrinas, os próprios ensinamentos. Tem um irmão que ele tem pregado muito no YouTube, uma igreja imensa, mais de 7.000 ovelhas, e ele ensina tudo aquilo que ele acha que é interessante para o ser humano na terra. Segundo ele, a casa é prioridade, a família é prioridade. Então, se alguém em certo momento está indo ao culto de ceia, mas o outro diz que não vai cear porque ela vai levar a família para passear, porque tem que ter tempo mais com a família, o pastor diz que está tudo ok, está tudo certo. Então, quando eles passam a ensinar que o homem de Deus, a mulher de Deus precisa ficar ausente, estamos fugindo dos princípios de Deus, porque Deus não quer ninguém distante e muito menos desapercebido, porque a intenção de Deus é santificar, a intenção de Deus é ensinar, a intenção de Deus é estruturar a vida daquele que Deus tem ganho, para que um dia possa herdar a salvação. Não olhe para você, entenda que o costume da nova geração é comum, porque não é. Tem princípios, tem obediência, tem justificativa espiritual. Agora eu vejo um Paulo preocupado com a igreja que ele tem levantado. Por quê? Porque os ensinamentos estão tirando o conhecimento único. As pessoas estão criando de forma teológica
pastor. Mas o que eu acho interessante é que se o pastor é rígido, é forma de incredulidade para uns e de direção para outros e de opiniões ao contrárias. Mas se o pastor relaxa, também é forma de atacar, porque as pessoas tudo tem motivo hoje para atacar as circunstâncias. Se o pastor é rígido, ele é atacado, mas se ele abre a mão, relaxa, ele também é atacado. As pessoas não sabem o que querem, mas também não querem obedecer. Mas Paulo, ele tem um método interessante. Ele diz: olha, se descer um anjo aqui nesta casa e ensinar um outro costume, um outro ensinamento, uma outra palavra que não é essa, ele é maldito em você também. Mas se você permanece com essa palavra, você é santificado por ela, você é restaurado por ela, você é alegre em andar por ela. Ninguém pode fazer a tua mente ande pela palavra, pela doutrina que Deus imputou no seu coração. Eu vejo um Paulo preocupado, eu vejo um Paulo atencioso com a igreja, eu vejo um Paulo de pulso firme com a igreja. Sabe por quê? Porque eu não permito ninguém ou qualquer pessoa entrar por aqui e querer mudar o costume de Deus. Nós não podemos permitir que a igreja mande na liderança, permita que a liderança faça isso aqui. Não, você não está aqui para mandar em líder, não está aqui para mandar na igreja, você está aqui para aprender a entrar no céu. O costume que Paulo está imputando sobre a doutrina da igreja é o costume de santidade. Quer ouça ou quer deixe de ouvir, temos que obedecer às regras de Deus. A preocupação que Paulo está tendo com a igreja é simples, é não deixar que o pecado continue dentro da igreja. Você entra pecador, você entra errôneo, você entra fraco, entra pobre, mas tem que aprender a largar o pecado, tem que aprender a ganhar a estrutura, tem que aprender a andar em ordem de essência, tem que aprender a andar na doutrina, tem que aprender a andar em santidade. O regulamento é claro: seja obediente até o fim, será salvo. Aqueles que perseveram, aqueles que se dedicam para esse costume doutrinário, tem tudo a vencer, tem tudo a crescer e tem tudo para ser salvo. Irmãos, é muito ruim ser de crianças aí. Vamos vigiar para as crianças, é muito ampla, muito vai lá, vem para cá. Vamos gabinetinho, irmão Jesus, não me atrapalhe. Então eu vejo que a preocupação de Paulo me faz enxergar que eu não estou totalmente certo, mas estou no caminho certo. Quando você critica daquilo que eu falo aqui, ou a postura que eu tomo aqui, eu percebo que é você que quer mudar a doutrina, eu percebo que é você que quer mudar o costume, mas eu não posso fugir do costume, porque não é meu, o costume é de Deus. Se o costume é de Deus, devemos andar como Jesus andou. Paulo disse: sempre pois os meus imitadores. É o que ele diz: como eu sou de Cristo. Então, se Cristo tem doutrina, ela não pode ser invertida a nada. A doutrina de Deus não pode ser confundida com esse emocionalismo ou com interesse próprio. Ouvindo hoje uma ministração junto com ela na cozinha, uma pessoa pregava assim: eu vivi muito tempo escravizada na igreja. Eu pensando comigo, mas a igreja não escraviza ninguém, a palavra não escraviza ninguém, a doutrina não escraviza ninguém. Eu fui pensando naquilo que a mulher falou, e eu percebi que de fato estamos mudando os comportamentos por causa de uns tipos de ensinamento, e as pessoas estão começando a colocar que a igreja está escravizando pessoas. Aí ela explicou: porque estamos hoje presos a religiosidades, ou seja, não podemos mais ser santo, é muita santidade demais. Não temos que ser mais justos, é muita justiça demais. Não podemos ter esse tipo de pensamento, porque não foi isso que Cristo ensinou. A Bíblia disse: se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Então, se nós aprendemos com a palavra o que é ter liberdade, liberdade é não fazer mais do que fazíamos antigamente. Liberdade é você entender que os seus costumes errôneos não existem mais. Liberdade é você entender que o seu caminho com Cristo é santo e verdadeiro e é espiritualista. Por isso você é liberto. Você precisa entender que a liberdade é se escravizar, parar de se escravizar com o pecado e
Então Cristo tem uma postura de ensinar o caminho que você precisa andar. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo: como te roguei, Timóteo, meu irmão, a questão para partir para Macedônia, que você fique em Éfeso, a região aonde está a igreja, olha para isso, advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, porque a igreja de Deus não precisa de duas doutrinas, a igreja de Cristo não precisa de três doutrinas, a igreja de Deus não precisa de opinião, não precisa de observação, a igreja de Deus precisa de obediência, e quando tivermos obediência, andaremos com Cristo, serviremos a Cristo, estaremos com Cristo para toda a eternidade. Mas olha a preocupação de Paulo, eu também tenho essa preocupação. A preocupação de Paulo é que a igreja não venha estar bagunçada, as pessoas não podem acreditar naquilo que querem, temos que acreditar naquilo que é. Então, se existe algo para a gente acreditar, é na palavra do Deus Altíssimo. Então não podemos abreviar situações ou abrir parênteses para entrar em outras questões, porque são loucas e levam a contendas vãs. Então Paulo está ensinando a igreja santa, pura e verdadeira: não sai dos princípios, não foge da justiça e não se esquiva do caminho de Jesus, porque é único e verdadeiro. Jesus disse: eu sou a porta, e todo aquele que vem a mim encontrará pastagem. Ninguém pode mudar isso, porque a palavra é de Deus, o costume é de Deus, a santidade é de Deus, a comunhão vem de Deus, e os céus também é de Deus. Eu vejo um Paulo preocupado com o ambiente, que eu também tenho essa preocupação. Posso não ser perfeito, mas tenho. Por quê? Porque a minha preocupação é: não falta culto, crente, não falta oração, crente, não falta campanha, crente. No primeiro dia da campanha a mulher quebrou, no segundo, na verdade, né? Já quebraram. Por quê? Porque criam para si a própria doutrina. Não vem todas as orações. Por quê? Porque criam para si a própria doutrina. Não vem a ensinamentos. Por quê? Porque cria para si a própria doutrina. E eu vi isso em Paulo. Eu percebi isso em Paulo. Por quê? Porque a gente quer viver um cristianismo light, queremos ser sérios, vai fazer o que quiser lá fora. Queremos ser obedientes aqui dentro, mas lá fora a gente não precisa, porque Deus não é isso, Deus não quer isso, Deus não gosta disso. Quantas das vezes nós ouvimos isso? Mas o contrário é: Deus quer isso, Deus gosta disso, Deus quer assim. Por quê? Porque se não for assim, você enfraquece, você desiste e você desvia. A preocupação da igreja é fundamental. Por quê? Porque se você desviar do caminho, não tem salvação. Por quê? Porque depende mais de vocês do que de mim. Depende mais de cada um que está aqui dentro do que de mim. Por quê? Eu estou aqui para ensinar, estou aqui para aconselhar, estou aqui para te incentivar, para te corrigir, puxar para a orelha, mas também te abençoar, te guiar na melhor condição possível. Mas se você não quiser, eu não vou poder fazer nada. Minha esposa não vai poder fazer nada. Por quê? Os pés são seus, a cabeça é sua, tá bom? É você quem sabe o caminho que deve ser andado. A Bíblia diz que existem dois caminhos. Qual é o caminho? O da porta larga e o da porta estreita. Mas Jesus disse: entra pelo estreito. É no estreito que a tua vitória vai chegar, é no estreito que você vai entender e compreender as coisas de Deus, é no estreito que você vai obedecer e vai ser vencedor lá no final. Mas o problema é que a gente quer servir a Deus do nosso jeito. Quer ver o que Paulo diz? Olha o que Paulo diz, versículo 18 do mesmo livro, diz assim: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite
elas com boa milícia, conservando a fé. Olha para isso, olha para cá. Conservando a fé e a boa consciência, na qual alguns rejeitaram e se fizeram naufrágios na fé. Mas quer saber de uma coisa? Paulo continua dizendo assim: olha, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações. O que é isso? Súplicas. Que se façam orações, intercessões, ações de graças por todos os homens. Quer saber mais? Porque isto é bom, é agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É Paulo dizendo: Timóteo, deixa eu te dizer um negócio, não saia desses princípios. O crente tem que andar em oração, o crente tem que andar em súplica, o crente tem que andar assim em jejuns, o crente tem que andar em leitura. Não desista de ensinar do mesmo jeito, porque desta forma a igreja inteira, em oração, em postura, terão caráter, serão justos, serão verdadeiros, serão espirituais, porque desta forma aqui ninguém vai entrar dentro da igreja de Deus e bagunçar os princípios. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não confunde, ela não estraga nem traz dúvida. A palavra de Deus endireita, ela conserta, ela santifica, ela exalta a vida de um homem, ela transforma uma casa, porque o ensinamento é tudo. A preocupação é imensa, por quê? Porque estamos lutando para entrar no céu. Viver uma vida monótona é fácil, irmãos. Não temos muitas preocupações. A preocupação de quem não é crente é trabalhar e ganhar dinheiro e ponto, pagar as dívidas e ponto, pegar muita mulher e ponto, viver festinhas e ponto. Mas a vida de um servo de Deus não é ponto, tem vírgulas. Como é as vírgulas? Palavra, vírgula, oração, vírgula, jejum, vírgula, santidade, vírgula, comunhão, vírgula, buscar a salvação. O homem que se preocupa e se pressa para aquilo que é de Deus, irmão, ele precisa se colocar diante de Deus e dizer: estou contigo e não abro, Jesus. A igreja é perfeita? Não! Não é perfeita. Eu sei que tem pessoas que não concordam muitas das vezes com a minha postura. Chega aos meus ouvidos de alguém que falou alguma coisa, que não concordou, que falou mal, que apontou. Não tem problema nenhum. Eu não estou preocupado com a opinião de ninguém. Eu estou preocupado se Deus me aprova ou não da forma que eu estou conduzindo. E enquanto Deus estiver aprovando, está tudo certo. A tua opinião para mim não interessa. A tua opinião para mim não vai me levar para cima nem para baixo. Mas aquilo que Deus tem para a minha vida, sim. É por isso que quando eu tiver que puxar o olho, eu vou puxar. Deus, se você quiser. Mas enquanto você estiver falhando na sua condição espiritual, eu vou estar pegando na sua orelha. E na hora que você chegar para mim e falar: pastor, eu não aguento mais, eu vou embora. Vai, mas não vai com Deus, tá? Porque Deus não vai com desviado. Então, se você entende que você precisa de um incentivo, se incentive. Porque aqui tem palavra, aqui tem doutrina, aqui tem o Espírito, aqui tem ordem e tem decência. É necessário a gente ter essa postura e compreender que é a palavra. Sabe qual que é o problema de hoje? Nós só queremos ouvir coisas boas. Porque Deus é contigo, eu sou contigo. Que se passar no fogo não se queima, que se afundar nas águas não vai ficar afogado. Esquenta não, se for lá para dentro da cova, o leão não vai te comer. Oh, glória! A chave está vindo aí no carro novo, da casa nova. O Espírito é contigo, varão. Mentira! Só se for o Espírito do capeta. Sabe por quê? Porque a gente quer tocar as condições, quer amenizar a doutrina. Eu não preguei em São Paulo só porque eu estava de barba. Pastor, se você tivesse vindo sem barba, você pregava. E eu perguntei assim para ele: a barba é pecado, varão? Ele disse: não, mas é doutrina.
Eu falei, amém, eu vou arrancar a barba. Arranquei a barba e fui lá pregar e preguei. Por quê? Doutrina tem que ser seguida. Doutrina não foi feita para ser contendida, disputada. Se concorda ou se não concorda, foi feita para ser respeitada. A doutrina não foi criada, mas a doutrina é para o homem, não interessa. A Bíblia diz que nós devemos respeitar a liderança, porque ele sabe o que é melhor para a igreja. O pastor falou que não pode pintar, então respeite, não pinte. O pastor falou, respeite, não faça. Por quê? Porque tudo tem uma ação para uma reação. Quando você passa a desrespeitar algo que até eu mesmo faço na minha condição, você também desrespeita a Deus. Não está aqui para servir a homens, todo mundo sabe disso. Você não está aqui para obedecer a homens, mas está no mínimo para respeitar a postura dele, a posição. Porque isso é igreja. A igreja não anda em discordância, tem que andar em concordância. Com bom e consoante que os irmãos vivem em união. Com bom e consoante que os irmãos vivem em união. Coisa linda. E Paulo está preocupado com a igreja. Por quê? Porque tem uns certos crentes que não entendem o mistério da obediência. Tem uns certos crentes que não entendem o mistério da doutrina. Tudo é doutrina. O pastor vai dar o preço, moladão, fica pegando o dízimo do povo, aí pastor charlatão, safado, pilantra, nem trabalha nem nada, por causa de você eu tenho fama. E tento criar a doutrina, por causa de você já dá o preço. Mas não digo não para Jesus. E olha que tem gente que nem dizima, nem oferta, não faz nada. Foge da doutrina, foge da obediência. Mas nem por isso eu cobro. Nem bota lá só aquelas que eu disse, cadê não, sabe por quê? Porque dízimo também é obediência. Oferta também é obediência. Como orar aqui na terça-feira é obediência. Como vir para o culto da quarta, na sexta, domingo de manhã, domingo de noite, é obediência. Como no culto de sexta-feira, o culto dos dons do Espírito também é obediência. É isso que Paulo está instruindo a igreja. Mantenha a postura, mantenha totalmente a raiz fixada, porque é dessa forma que quando Jesus voltar, vai encontrar você estruturado. Momento ruim todo mundo passa. Olha o que a Bíblia diz. Aqueles, pois, que ouvem essas minhas palavras e as praticam, assemelham ao homem. Ao homem? Aqueles, pois, que ouvem essas minhas palavras e as praticam, eu assemelho ao homem. Ao homem? Que edificou a sua casa na? Peraí. A Bíblia diz que vem a chuva, derruba. Vem os rios, derruba. Vem o tornado, vem o tsunami, não derruba. Por quê? Porque está fixado aonde? Não diz que você não vai passar. Não diz que você com Jesus vai deixar de vir as coisas naturais sobre a tua vida. Vai vir, o tsunami vai vir, a preocupação vai vir todas as aflições, vai vir a ventania, vão correr rios, a chuva, vai vir. Mas o que é importante? O importante é que a igreja que se edificou na doutrina, com ordem, com decência, não cai, não se destrói, porque obedeceu princípios, tem santidade nela, tem justiça, tem obediência. É nisso que Deus se apoia. Paulo diz, porque isso é bom, é agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Eu vou ler para você alguns versículos e você vai entender o porquê ainda mais. Olha o que a Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo, não precisa abrir não, vai só acompanhando, tá? Se quiser você anota, depois você vai estudando. Capítulo 5, do 14 ao 17, vai dizer assim, ó, presta bem atenção. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vê
Cristo, viver em Cristo, estar com Cristo, não é se deparar com outros, é viver diferente, viver com a postura diferenciada. Se eu estou servindo a Deus, então eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ou eu não sirvo. Mas se alguém me perguntar e eu estiver pronto da maneira que eu estou, eu vou dizer: eu sirvo, e você também deveria. Por quê? Porque Jesus já está voltando, e quando Jesus voltar e não encontrar o seu nome escrito no livro da vida, então você vai ser lançado no lago de fogo, meu filho. Olha o que Paulo diz: ande prudentemente, venha ser sábio, não seja nécio, entender qual seja a vontade do Senhor. Você alguma vez já se perguntou qual que é a vontade de Deus na sua vida? Será que alguém já perguntou qual que é a vontade que Deus tem na vida dele? Eu acho que não, né? Porque você tem muito medo de servir a Deus. Quer entrar e ficar sentado. Quer entrar e ficar sentado. Aí Deus começa a abençoar vidas. Desde o começo já vi isso. Abençoa você, te dá o que você precisa, mas depois você se revolta, parece, com Deus. Não quer mais servir a Deus, não quer orar mais, não quer buscar mais. Já conquistou o que precisava, já adquiriu tudo aquilo que você correu atrás. Aí quando Deus te dá, Deus não tem mais para que estar. Eu estou lá na casa dele. Não tem mais por que Deus me ver lá. Eu vou lá. Deus já me deu crachá, já estou salvo mesmo, já dizimo, já estou de acordo. Errado. Pensamento comum, pensamento carnudo. Deus não está preocupado com o dízimo, Deus não está preocupado com o dinheiro, com o ouro nem comprado, mesmo porque o dízimo não vai te salvar. Aquilo que você conquistou, se foi casa, se foi carro, se foi emprego, se foi benefício, não importa. Também você não consegue comprar salvação. E como é que compra salvação? Não se compra salvação, porque Pedro disse: não fostes comprado nem com ouro nem com prata, mas com o sangue de Cristo. Vocês foram comprados pelo sangue de Jesus. Não tem mais por que pagar preço. Então o que eu posso fazer? Obedecer a Cristo. Ordem e decência. Tem gente que acha que ordem e decência é roupa. Tem gente que acha que ordem e decência é costumes naturais. Não! Ordem e decência é postura. Ordem e decência é caráter. Ordem e decência é andar em espírito. Ordem e decência é obedecer até o último. Isso é ordem, isso é decência. Saber onde eu vou, o que converso, o que transmito, aonde me envolvo, com quem me envolvo, para quem eu abro a porta, para quem fica na minha casa, para quem eu concordo com alguma coisa errada. É isso que é ordem e decência. Romanos, eu vou para Romanos. Eu vou ler. Coisa boa é ler as coisas que Paulo tem escrito, né? O capítulo 13 de Romanos, versículo de número 11, vai dizer assim, ó: é isto digo, que conhecendo o tempo, que já era de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aí o versículo 13 diz assim, ó, olha aqui que é ordem e decência: andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem desonestidades, nem dissoluções, nem contendas, inveja. Olha 14: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em sua concupiscência. Como é forte isso! Você deve se revestir de Cristo, mas não deve obter nenhum tipo de concupiscência na sua vida. Paulo está instruindo as pessoas de fora, não, é crente. A Bíblia está bem clara, não é para ímpios lá fora, é para crente aqui dentro.
O versículo de número 5 diz assim: ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro, e de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Presta atenção. Do que desviando-se alguns se entregaram a malcontentes, querendo ser mestres da lei, e não entendem nem o que dizem, nem o que falam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabemos isto, agora começa aqui, sabemos isto, que a lei não é feita para justos, mas para injustos, obstinados, ímpios, pecadores, profanos, irreligiosos, matricidas, homicidas, devassos, sodomitas, roubadores, mentirosos, perjuros, tudo ao contrário de um pecado, e também quem é contrário à sã doutrina. É para esses a lei. Então Paulo tem que se preocupar com a igreja que está desviando do foco. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que João tem uma revelação sobre as 7 igrejas da Ásia, e em todas elas ele vai dizer o seguinte: olha, eu vi que você é bom nisso, você é bom naquilo outro, mas tenho contra ti. Significa que não é perfeita, mas tem que corrigir o que está errado. Significa que não está correto, mas temos que aceitar a condição de obediência. Nessa questão, todos têm que entender que temos que largar alguma coisa, porque dessa forma a igreja se santifica e se purifica na presença de Deus. Hoje é campanha de quê? Eu vou perguntar de novo, você está mal surdo. Hoje é campanha de quê? Só para quem tem voz. Hoje é campanha de quê? Meu Deus. Mas será que de fato estamos renunciando? Será que de fato estamos largando? A Bíblia diz que Deus quer uma igreja como? Lavada e remida. Lavada e remida. Às vezes você tem algo imputado dentro de você com uma mancha. Eu não sei aqui quem tem uma roupa branca, mas se pegar uma roupa branca com uma pequena mancha, pequena, tá? Uma pequenininha mancha, que não sai, você usa de novo aquela roupa branca? Sim ou não? Por quê? Porque todo mundo vai ver a mancha. Então é mais fácil sacrificar a roupa branca do que tentar limpar, é isso? Não sai. Não sai. Então tem mancha que não foi feita para ser limpada, nem coberta. Tem mancha que foi feita para ser renunciada. Tem mancha, pastor, que homem não limpa. Verdade, é para isso que tem o sangue do Cordeiro. É para isso que existe o sangue do Cordeiro. Ele morreu na cruz por causa disso. As nossas manchas eram enormes, grandiosas. Sabe por quê? Porque nenhum homem na face da terra possa ele ter aquilo que ele quiser em Maria, em Cordamião, em São Jorge, em Jorge Maria. Não pode que ele vai crer, não vai ter salvação. Mas eu tenho que respeitar o inferno, não posso. Eu respeito os princípios da Bíblia. A Bíblia diz que o caminho é Jesus, a salvação é Jesus, que conserta é Jesus, que purifica é Jesus, que alimenta é Jesus, que restaura é Jesus, que levanta é Jesus, que escolhe é Jesus, que ensina é Jesus, que batiza é Jesus, que faz é Jesus. E ninguém mais. Ninguém mais. É por isso que a igreja está perdendo foco. Estamos perdendo foco. Enquanto para alguns acham que o pastor está ganhando dinheiro, ficando rico, bobão alegre que fala isso, não compreende o que é servir a Deus. Passar meu dia trabalhando só para dar tempo para pastor, ignorantes. Se eles soubessem de fato o que a Bíblia diz sobre isso, eles não falavam, mas serviam. Pessoas que entram na igreja para paquerar,
difícil, mas na verdade não passa no hipócrita, não respeitam o ambiente interno de Deus, não respeitam a palavra de Deus. Pessoas que não têm postura, entram na casa de Deus achando que tem que ser do jeito que Ele quer. Deus não vai te receber do jeito que você quer, Ele vai receber como você está, mas quando chegar aqui é para ser transformado. Não podemos aceitar nem apoiar o erro. Pode ser minha mãe, já falei para ela, pode ser a senhora, não vem que não tem, não concordo, não sei. Eu não apoio o irmão pilantra. Eu tenho dois. Eu não apoio nenhum dos dois que são pilantra. Eu tenho uma mãe que, se fugir disso aqui e querer me conquistar, não vai. Já falei, não vai. Eu não sou santo, só sou obediente. Eu amo a minha mãe. Olha que eu amo a minha mãe. Mas se ela for hipócrita, é da porta para fora. Esculhamba. Por quê? Porque a palavra não pode ser contrariada. Paulo disse: sim, sim, não, não. Passando disse a procedência maligna. Aí nós entramos na casa de Deus, as pessoas entram comendo bolachinha, comendo salgadinho, mastigando chiclete, vem todo jeito, vem com roupa curta, colocando os peitos para fora, vem seminu. Aí tem que respeitar a pessoa. Agora eu te pergunto: Jesus aceita? Venha como está uma coisa, viver como você está é outra coisa. É a preocupação de Paulo. A igreja não pode ser desvirtuada. A Bíblia diz que Paulo vai ensinar: olha, mulheres, está aqui, ó, capítulo 2 de Timóteo. Mulheres, se a Davi em traje honesto, com pudor, modéstia. Olha o que vai dizer, ó. A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permita que a mulher use de autoridade sobre o marido, mas esteja em silêncio. A mulher tem que ser obediente. Ela não pode ser pior do que o homem. Não é isso que Paulo está ensinando. A mulher não foi feita para ser escrava do marido. A mulher não foi levantada para ser a empregada do marido, não. Foi feita para ser companheira, mas tudo tem o seu limite. Mulher não pode querer mandar em homem. Mulher não tem que colocar dedo na cara de homem. Não tem que colocar autoridade porque faz, não. Paulo diz: olha, é ensinamento de Deus. As coisas de casado você pode cuidar delas porque você é casado. Mas deixa eu dizer um negócio: não se atrevam a fazer um ambiente em que é santo se transformar em um ambiente imundo, em que cria contenda e desavenças, porque Satanás vai estar em vosso meio. Por isso, mulheres, sejam mulheres de pudor. Paulo está ensinando a igreja a ser santa, mas o povo não quer ficar em santidade. Tem mais que Paulo está ensinando. Ei, bispo, ei, presbítero, ei, diácono, ei, cooperador, ei, missionário, ei, evangelista, tem que ser irrepreensível, tem que ser marido de uma mulher, tem que ser vigilante, tem que ser honesto, tem que ser apto para ensinar. A postura de um líder da igreja não é só do pastor. A postura de um líder é cooperador, diaconato, presbitério, evangelistas, missionários, porque tudo representa o reino. Temos que estar irrepreensíveis diante de Deus. É muito forte. Quem tem que vigiar é só o pastor. Quem disse que tem que vigiar a igreja toda? O pastor já vai dar preço para você salvar. Nunca. Eu já falei para você desde o começo: você é chato até o final, quem é você ou não. Vou pegar no pé até o final. Sabe por quê, irmãos? Porque a minha vontade é salvar, não é desvirtuar ninguém. Mas Paulo é tremendo, Paulo é terrível. Paulo não tem para ninguém. Eu vou ler para você aqui, capítulo 4 de Timóteo, 1 Timóteo,
o versículo 6, que diz assim, ó: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Viu, Timóteo? Ensina a palavra, a boa doutrina que tenha seguido. Não fuja dela, não saia dela. Aí ele continua: ninguém despreze a tua mocidade, ó, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Paulo está ensinando que uma igreja de Deus tem que ter compromisso. Uma igreja de compromisso que teme a Deus não é conquistar para abandonar, é conquistar para continuar adorando. O compromisso que Deus tem para com a igreja é única, mas aquilo que a igreja tem com Cristo não é. Deixamos muito a desejar. Se estamos cansados do trabalho, não viemos. Se tem um aniversário, dia de culto, também não viemos por culto, porque Deus, nós vamos dar legalidade, prioridade para o mundo. Se tiver um aniversário dia de quarta-feira aqui, você não vem para o culto, ou de sexta, você também não vem, porque a tua prioridade não é o espírito, é a carne. Se é o trabalho, a prioridade é o trabalho, não é o espírito, é a carne. Chegamos atrasados constantemente, erramos muito com Deus e queremos que Deus sempre nos abençoe. Tem gente que hoje aqui chega no ponto 7h15, 7h20, mas ajoelha 10 minutos. Jesus, cheguei, obrigado, viu? Já cheguei. Que falta de respeito para Deus. O Deus que guarda a tua saúde, que te alimenta, que trata de você, que zela por você. Merecia pelo menos um obrigado diário. Se ajoelhar, e se a oração é 20 minutos, fica pelo menos 25. Está achando que Deus é brinquedo? Está achando que aqui é bagunçado? Não, o reino espiritual não é bagunçado. Satanás bagunça o reino dele. Aqui não. Tem ordem, tem decência. A Bíblia diz que até as mulheres que não têm marido crente, olha para isso, isso é Bíblia. A Bíblia diz que as mulheres santas santificam o varão e vice-versa. Por quê? Porque Deus até se preocupa com aquele que não quer Ele, para que a própria filha dele não venha estar em pecado. Ordem, decência. E a gente respeita muito a Deus. Irmãos, o culto começa às 7, não começa às 7h30, 7h15, 7h40. Independente, tá? De como você está, a não ser que você trabalhe até às 8, 7h30, é outro papo. Mas o meu compromisso com Deus é 7 horas. Eu tenho que estar aqui 7 horas, no mínimo 10 para 7, porque eu tenho que pegar oração, porque a oração eu vou conversar com Deus. A irmã que eu estou aqui estava na oração conversando com Deus. Do nada Deus me usa para falar a mesma questão que a irmã queria, a satisfação dela com Deus. E Deus faz, por quê? Porque aqui é casa de oração, mas também é casa de resposta, é casa de comunhão, mas também é casa de santidade, ordem e decência. A Bíblia diz que nos últimos dias, expressamente, o Espírito diz, não é eu que digo não, é a palavra: muitos apostatarão da fé. Por quê? Porque estão dando ouvidos a doutrinas de demônios. É muito rígido, não precisa de tudo isso. Não, é muita santidade. Sim, temos que ter muita santidade. Não somos santos ainda, mas buscamos a santidade. Sabe o que é lindo? Paulo é lindo demais. Ele diz: olha, eu ensino hoje, porque eu aprendi com Cristo, viu? Mas antes eu era ignorante. Eu matava crente, eu prendia crente, açoitava crente. Eu era ignorante, eu não sabia dessas coisas. Eu sempre fazia o que era errado, mas eu entendi.
Há pessoas que perturbam a minha fé. Ah, pastor, mas um outro irmão me disse que assim está errado. Não dê ouvido a espíritos enganadores. Pode estar na igreja, mas quem disse que é liberto? Ah, porque ele prega. Ah, porque ele canta. Ah, porque se veste bem. Nada disso define um servo de Deus. O que define um homem de Deus não é a aparência. Tem tanto crente aí, irmãos, bem bonito, apresentável, fala bem, tem teologia, tem faculdade, mas não passa de um demoniado. É adúltero, é prostituto, é um homem todo esculhambado, só porque fala bonitinho. Ora, bonitinho, o homem é de Deus? Paulo diz assim, ó. Paulo diz, ó. Eu escrevo estas coisas, Timóteo, esperando eu te ver bem depressa. Mas se eu tardar, Timóteo, receba conselho, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna da firmeza da verdade. Aprenda a andar e a servir a Deus com firmeza, com verdade. Tem muita gente que é crente, mas apoia erro. Tem muita gente que é crente, mas concorda com o erro do irmão, do pai, da mãe, do primo, do sobrinho, do filho. Tem muita gente que é crente, mas está em concordância com o pecado. A igreja de Deus não pode ter esse tipo de aparência. Paulo diz para Timóteo: medita estas coisas, Timóteo, ocupa-te nelas, Timóteo, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará a ti mesmo e também os que te ouvem. É necessário ter postura de crente, andar como crente, servir como um crente, ser fiel em crente, porque desta forma Deus vai te reconhecer. Você não vai ser somente santo, mas vai conquistar vidas. Tem gente que acha que é só chegar aqui, colocar o dízimo e a oferta e vai embora, tudo certo. Não vai além disso. Você acha que engana Deus? Não engana, gente. Ninguém pode enganar a Deus. Ninguém pode. Não existe. Olha o que Paulo diz: a ninguém, Timóteo, imponha principalmente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Isso é Paulo ensinando. Conserva-te puro. Por quê? Porque tem ordem, tem decência. Ah, mas estão falando mal da Cristo, é verdade, mas temos ordem e decência. Estão lascando, estão falando, tem ordem, tem decência. Enquanto tiverem tacando pedra, caluniando, difamando, é porque tem fruto. São árvores que são frutificadas, elas são apedrejadas. E se aqui tiver fruto, você vai ouvir alguém dizendo alguma coisa, alguém falando mal, alguém apontando, discordando, não querendo assunto. É porque Jesus está operando, Jesus está levantando, Ele está resgatando, está te ensinando a viver como um homem, uma mulher de Deus, santa, pura, convertida, de comunhão, de obediência, para que assim naquele dia Deus te leve para a eternidade. Eu gosto de Paulo porque Paulo é tremendo. Ele sabe falar. Olha o que ele diz: os nossos aprendam também a aplicar-se às
nas coisas necessárias, para que não seja infrutuoso. O crente tem que aprender a aplicar as coisas boas nas obras, coisas necessárias, para que ele mesmo não seja infrutuoso. Tem crente que vem porque tem chamada, tem crente que vem porque é emocionalista, tem crente que vem porque fez um pacto, tem crente que vem na dor, tem crente porque vem empurrado. Sempre tem um motivo para estar na igreja de Deus, mas não é o problema esse. O problema não é como você vem, o problema é como você vai continuar. Porque entrar na casa de Deus é fácil, o problema é como vai continuar. Se um homem e uma mulher sabe se impor, ela vai longe, porque aprende a ter ordem e decência. Eu não vou continuar não, porque já estou vendo dormindo aqui já. Não foi a palavra que você quis ouvir, mas foi a que Deus me deu para a igreja. Porque a casa de Deus, irmãos, a casa de Deus tem milagre, tem cura, tem libertação, tem sinais, tem prodígio, tem maravilha, tem batismo, tem renovo, tem exaltação, tem sabedoria, tem doutrina, tem dons espirituais, tem frutos do Espírito, tem o Espírito Santo, tem o Filho que opera, tem um Deus que liberta. Aqui tem o que você precisa. Mas até quando você vai entender isso? Até quando? Até quando você vai entender que Cristo, que morreu na cruz por você, quer te salvar? Até quando você vai entender isso? Então, quando você vier para o culto e desistir por causa de uma vaidade sua, pense duas vezes no que Deus fez na sua vida. Ah, eu cansaço. Não, pá, quem morreu por mim foi Jesus. Ah, o meu filho em casa, quem morreu por mim foi Jesus. Ah, meu marido, quem morreu por mim foi Jesus. Ah, minha esposa, quem morreu por mim foi Jesus. Ah, a fadiga, quem morreu por mim foi Jesus. Ah, porque isso, porque aquilo outro, pense duas vezes. Porque a mesma porta que Deus abre, Ele também fecha. Não sirva a Deus por obrigação, porque você não é obrigado a nada. Sirva a Deus por prazer, por excelência. Sirva a Deus em espírito. Sirva a Deus em obediência. E aí você vai longe em nome de Jesus. Então que esta casa nunca se divida, nunca se venha a ficar totalmente bagunçada por nada, porque temos palavra. Então, em nome de Jesus, aceite as palavras, mude o seu comportamento com Jesus. Aprenda a ser um homem espiritual. Ei, não deixa os outros te ganhar na mente não, viu? Porque hoje em dia está mais fácil o ímpio ganhar crente na mente do que o crente ganhar o ímpio para Jesus. Cuidado! Porque a gente pensa que todo mundo lá fora é amigo e tem intenções boas, e não é assim. Não que você não possa ter amizade com ninguém lá fora, você pode. O que você não pode é confundir as coisas. Olha o que Paulo diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Corrompem os bons costumes. A igreja tem bons costumes, Deus tem bons costumes. Vamos obedecer e seremos homens de bons costumes. Na verdade, eles não vão me ganhar para eles, eu vou ganhar eles para Jesus. Essa é a visão, em nome de Jesus. Amém? Recebam essas palavras, guardem em vossos corações e andem segundo as Escrituras,
para que ninguém o desvirtue das vossas mentes. Em nome de Jesus. Se coloque de pé, por gentileza.